As 10 pragas do Egito. Para entender melhor o motivo das 10 pragas ter acontecido, é necessário um pouco de contexto. Os filhos de Jacó, isso é, Israel, entraram no Egito, e lá começaram a se multiplicar. Porém, levantou-se um novo rei no Egito, rei esse que não conhecia José e nem seus feitos. Como o povo de Israel estava crescendo, o rei do Egito ficou com medo de uma eventual guerra, e começou a estabelecer tarefas pesadas para os israelitas. No entanto, quanto mais eles eram oprimidos, mais multiplicavam-se. Depois de algum tempo, o rei do Egito faleceu. Então, os hebreus suspiraram e começaram a clamar a Deus, que, ouvindo o seu clamor, lembrou da aliança que havia feito com Abrão, Isaque e Jacó. Deus então levanta Moisés como libertador, com o propósito de tirar o povo do Egito e levar até Canaã, terra que foi prometida a eles. Moisés e seu irmão Arão se reúnem com o novo faraó, na tentativa de fazer este pedido. Arão lança sua vara, que se transforma em serpente, na tentativa de demonstrar que Deus estava com eles. Porém, os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Mas a serpente de Arão tragou as outras. Mas infelizmente isso não foi o suficiente para que Faraó libertasse o povo. Então, para cada vez que Moisés pedia a libertação do povo, o Faraó negava, e Deus enviava uma praga. E a primeira delas foi transformar o rio Nilo em sangue. Com isso, as águas tornaram-se impotáveis. Os peixes morreram e o rio ficou cheirando mal. Os egípcios tiveram que cavar buracos para achar água potável. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Então o coração do faraó ficou duro, e ele não libertou o povo. Então, após 7 dias, Arão colocou a sua mão nas águas, e começaram a subir rãs que cobriram toda a terra do Egito. Os magos fizeram a mesma coisa. Mas dessa vez, o faraó disse a Moisés e Arão orar a Deus para que os livrassem dessa praga, e que ele os deixaria ir oferecer sacrifício ao Senhor. E foi isso que Moisés fez. Deus atendeu a oração, as rãs morreram, deixando toda aquela terra cheirando mal. Quando o faraó sentiu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não liberou o povo. Então Arão estendeu a sua vara sobre o pó da terra, e surgiram piolhos que infestaram os homens e os animais. Os magos do Egito não conseguiram fazer a mesma coisa e reconheceram que só Deus poderia fazer aquilo. Porém, o coração de Faraó continuou duro. Então, o Senhor fez grandes enxames de moscas invadirem o palácio do Faraó, as casas de seus conselheiros e todo o restante do Egito. Deus só poupou a Israel, aos hebreus, provando que estavam com eles. Mais uma vez, o Faraó disse que liberaria o povo. Moisés ora, Deus retira a praga e Faraó mais uma vez volta atrás de sua palavra. Então, todo o gado dos egípcios morreu. Porém, o gado de Israel permaneceu intacto. Só que mesmo com essa quinta praga, o coração do Faraó continuou duro. Então, Moisés e Arão tiraram cinzas de uma fornalha. Moisés a espalhou pelo ar. E feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Feridas purulentas são feridas com pus. Deus mandou Moisés dizer ao faraó que já poderia ter eliminado ele da terra, mas o deixou vivo com um propósito: mostrar o seu poder e fazer com que seu nome fosse proclamado em toda a terra. Mas que dessa vez enviaria a pior tempestade de granizo que o Egito já viu, e que ele e todos os homens e animais que estiverem nos campos que não tiverem sido abrigados serão atingidos e morrerão. Ouvindo isso, todos que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e escravos, o que não aconteceu com os que não se importavam com a palavra do Senhor. Então Moisés levantou a mão ao alto, e tudo o que o Senhor havia falado aconteceu. A 7ª praga foi a da tempestade de granizo, que só não atingiu os israelitas. O faraó mais uma vez disse que liberaria o povo se Moisés clamasse ao Senhor para que a tempestade passasse. E assim foi. E mais uma vez o faraó voltou atrás de sua palavra.
Os conselheiros de Faraó o aconselharam a deixá-los ir. Porém, o Faraó só queria permitir a saída dos homens para prestar cultos. Então, Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. E pela manhã, o vento trouxe tanto gafanhoto que eles cobriram a terra de tal forma que a terra toda ficou escura. Os gafanhotos devoraram toda a vegetação, tudo o que o granizo havia deixado. Faraó fez a mesma coisa que nas pragas anteriores. Então Deus enviou o vento ocidental que lançou os gafanhotos no Mar Vermelho. Como nada disso ainda foi suficiente, Moisés estendeu a mão e houve densas trevas por 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Faraó novamente liberou apenas os homens para prestar culto. Moisés não concordou. Então Faraó, num ataque de fúria, ordenou a Moisés que saísse da sua frente e disse: "No dia em que vir a minha face, você morrerá." Então chegamos à última praga, a morte dos primogênitos. Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes pediu para sacrificar um cordeiro ou cabrito para celebrar a Páscoa, e que molhassem um feixe de isopo no sangue do animal e passassem na viga superior e nas laterais das portas, e que ninguém saísse até o amanhecer. E assim foi. E à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Nesse dia houve grande pranto. Então o Faraó ordenou que todo Israel saísse imediatamente do Egito. O período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Após a partida, o Faraó teve seu coração endurecido por Deus e começou a perseguição contra os israelitas. Bom, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você gosta desse assunto, tem uma playlist sobre eventos bíblicos aqui no canal. E todos os eventos estão em ordem cronológica, assim fica mais fácil de você estudar e entender. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e siga o Guia do Curioso nas redes sociais.